Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca Fuchella. Vamos para mais uma aula de física. Desta vez vamos falar sobre ondas, mais especificamente sobre ondas eletromagnéticas. E fique comigo até o final da aula, porque nós vamos dar uma passada na teoria, não é isso? Dar uma passada muito boa na teoria, detalhe por detalhe, e ainda vamos fazer várias questões, aquelas questões clássicas que eu chamo de fundamentais, a partir das quais você no final desta aula vai falar assim: puxa vida, finalmente entendi, compreendi direitinho esta matéria. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, não deixe de se inscrever. Curta esse vídeo, deixe comentários, sugestões para que a gente possa sempre aprimorar o nosso trabalho, o nosso canal, para que a gente possa fazer um canal sempre cada vez mais com a sua cara, tá certo? E não esqueça também de acionar o sininho para que você possa receber as novidades, isso, de primeira mão, novidades como essa, aula sobre teoria de física, entrevistas que eu faço com meus alunos que já entraram na universidade, já conseguiram a tão sonhada vaga na faculdade. A gente fala também vídeos que eu falo sobre inteligência emocional, mindfulness, técnicas para desenvolvimento de inteligência emocional, né? Também estratégias de estudo e muito mais. Novidades sobre os vestibulares, sobre o Enem, tudo para que você possa garantir a tão sonhada vaga na faculdade. E também para falar sobre projeto de vida, não é isso? Que faculdade que você vai fazer? Que profissão você vai exercer? Quais são os passos, né, que você deve seguir para que você encontre essa profissão, alguma coisa que você vai atuar no dia a dia, que de preferência seja uma coisa que você adora, para que todo dia você possa acordar e falar, beleza, né, isso, mais um dia para poder fazer uma coisa que eu adoro, tá certo? Vamos para a aula então? Vamos lá, deixa eu compartilhar o material com vocês. Está aqui. Então vamos lá. Então vamos falar sobre ondas. Vou dar uma passada geral, como eu falei na teoria, tá certo? E depois nós vamos para os exercícios clássicos, aqueles exercícios fundamentais para que você possa compreender de uma vez por todas essa matéria. Hoje nós vamos falar sobre ondas genericamente, mas depois vamos ater mais sobre as ondas eletromagnéticas. Vamos lá então? Então tá aqui. Então vamos falar sobre ondas. Primeira coisa que nós temos que saber é isso é o que vem a ser uma amplitude. Então, a amplitude. Deixa eu fazer o desenho, ó. Isso aqui é uma amplitude, ó. Isso aqui é, opa, peraí, filho. Isso aqui é uma amplitude, tá aqui, ó. Uma amplitude. Vamos fazendo o desenho que fica mais fácil da gente compreender. Tá aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de amplitude. E isto aqui também é o que a gente chama de amplitude, tá certo? Então, amplitude é o asão. Então, se a gente fosse fazer, a gente não costuma escrever a definição, né, para a gente ficar decorando, porque nenhum vestibular, no Enem, nenhuma prova de colégio vai perguntar, né, esse detalhe, as definições direitinho. Mas amplitude seria isso, né? O afastamento máximo da onda da sua posição de equilíbrio, certo? Então, eu conto, nesse desenho, eu conto o máximo que ela subiu ou o máximo que ela desceu, certo? Mas poderia ser também uma onda na vertical, né? Ela poderia se afastar para a direita, para a esquerda. Então, não apenas na vertical, na horizontal, mas é a distensão máxima a partir vamos assim, da posição de equilíbrio desta onda. Segundo tópico que a gente tem que saber é o que vem a ser um ciclo. Um ciclo. Então, olha que interessante, ó. Olha que interessante. Se eu for, deixa eu trocar a cor da minha canetinha, olha. Se a gente for contabilizar a ondinha a partir desse ponto vermelhinho, está vendo aí, ó? Esse pontinho de cima aqui que a gente chama de crista da onda. Né? A crista da onda é como se fosse a crista do galo também, né? A parte de cima é a crista do galo, então isso aqui é a crista da onda. Certo? Daí a onda desce, né? Isso sobe aqui, ó. E voltando até esse pontinho aqui, ó. Este pontinho, que é também uma crista, tá certo? Saiu de uma crista e voltou até a crista, ele fez um movimento completo, um ciclo completo, ou uma oscilação completa, certo? A partir daí ela vai começar a descer, mas ela já desceu lá no comecinho. Tá? Então, uma movimentação completa. Então, a gente poderia associar isso a uma volta de uma circunferência, né? Você sai no pontinho de cima aqui, ó, desce, sobe, voltou ao mesmo pontinho. Então, a gente, no caso, uma circunferência completaria uma volta. Aqui a gente chama de um ciclo ou uma oscilação completa, tá certo? Vamos lá. E se eu começar a contabilizar esta onda, a partir, deixa eu trocar a cor aqui, ó, deixa eu colocar de verdinho, a partir desse pontinho aqui de baixo, ó, tá? Que eu vou chamar de vale, a gente chama de vale isso aqui, né, ó. Tá, então, ó, veja, a onda sobe, isso, desce, volta ao mesmo pontinho, ó. Quando volta a esse mesmo pontinho aqui, ó, que nós vamos chamar novamente de vale, né, isso, então,
ó, de um vale até outro aqui, ó, ela completou um ciclo ou uma oscilação completa. A partir dela vai começar a subir, mas ela já tinha feito isso anteriormente, tá certo? Então, de crista até crista completou uma oscilação completa, ou um ciclo. De vale até outro vale, uma oscilação completa. Mas poderia ser esse pontinho aqui também, tá? Não são só esses extremos aí, mas na verdade pode ser qualquer pontinho. Olha que interessante que eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu colocar de um azul clarinho para diferenciar um pouquinho aqui. Aqui, ó, esse aqui, ó, de azul clarinho. Olha que interessante aqui, ó. Se eu começar a contabilizar nesse azulzinho claro aqui, ó, ela desce, não é isso? Dela sobe, completou um ciclo. Não, não completou um ciclo, porque ela precisa voltar no mesmo pontinho que ela saiu. Então, ó, neste pontinho azulzinho aqui, ó, ela teria voltado para o mesmo ponto que ela saiu. Então, a partir daí, completou um ciclo, tá certo? Então, do ponto azulzinho clarinho até o outro ponto azulzinho clarinho, ela completou um ciclo ou uma oscilação completa, e isso vocês vão ver é muito importante para compreender a teoria sobre as ondas. Vamos lá, então? Período. Tem que saber o que é período. O que, que vem a ser o período? O período, deixa eu trocar a cor da minha canetinha aqui, ó, é o ΔT, é o tempo, é isso, o ΔT, o tempo de um ciclo. Ah, por isso que a gente falou agora que você precisa saber o que vem a ser um ciclo. Então vamos supor aqui, ó. Deixa eu colocar minha canetinha, deixa eu ver se eu ponho aqui, ó. O apontador laser, ó. Vamos supor que saiu da crista, ó. Então, ó, acompanha comigo o laser aqui, ó. Desceu aqui, ó, um segundinho. Vamos supor que fosse, né? Ó, um segundinho para chegar aqui, 2 segundinhos para chegar no vale, 3 segundinhos para chegar aqui e 4 segundos para chegar na crista de novo. Opa, demorou 4 segundos para sair de uma crista e chegar na outra crista. Então, isso é o período, é o tempo de uma oscilação completa ou um ciclo. Tá, a mesma coisa o vale, né? Isso. Tá aqui, ó. A ondinha saiu do vale aqui. Daí sobe 1 segundo, 2 segundos até chegar na crista, 3 segundinhos para chegar nesse pontinho azulzinho, 4 segundos para chegar no vale. Opa, 4 segundos de vale até vale, uma oscilação completa. Isto é o período, e isto é muito importante, hein? Importantíssimo, tá? Deixa eu só voltar aqui a cor da canetinha. Aqui, ó. Então, o período é o que a gente chama de T maiúsculo, ó. T maiúsculo, certo? É o ΔT de um ciclo. Vamos lá, vamos falar agora sobre a frequência, que é o Fzinho. O Fzinho aqui, ó. Tá? Por definição, a frequência é N sobre ΔT. Tá? Onde N é o número de ciclos. Tá? É o número de ciclos. Tá certo? Onde N é os ciclos. Então, é o número a frequência, por definição, é o número de ciclos que a onda faz num certo tempinho. Então, veja, ó a minha mão aqui, ó, acompanhe minha mão, né? Como se fosse uma onda subindo e descendo. Se ela fizer vários ciclos num certo tempinho, então eu poderia dizer que a frequência é alta, né? Lógico, comparada com outra frequência. Mas se ela fizer poucas oscilações, ó, poucos ciclos num certo tempo, então a gente vai dizer que a frequência é baixa comparada com aquela outra, não é isso? Vários ciclos, um certo tempinho, frequência alta, poucos ciclos, é isso? De oscilação, a frequência será mais baixa. Então, esta fórmula é importante, mas olha que interessante, muitas vezes a gente faz esta formulinha só para um ciclo. O professor Futila, por que você vai fazer só para um ciclo? Ah, então esse é um dos segredos desta matéria. Um dos segredos dessa matéria é fazer tudo que a gente puder fazer para um ciclo só. Pô, falar, mas professor, mas por que você vai fazer para um ciclo só? Porque se vale para um ciclo, vale para todos. Porque todos os ciclos são iguais, né? Sei lá, repete um ciclo, repete um ciclo. Tudo que eu puder calcular para um ciclo só vale para todas. Tá, então vamos calcular a frequência de um ciclo apenas. Então pense comigo, ó, vai acompanhando o raciocínio direitinho. Então, bem devagarzinho, passo a passo, para você compreender tudo que você precisa saber sobre ondas. Então, ó, N, mas espera aí, N não é o número de ciclos? Ah, N é o número de ciclos. Para um ciclo, que é o que eu estou fazendo, N igual a 1, já que N é o número de ciclos, para um ciclo, N igual a 1, tá certo? Vamos lá, vamos lá. E o ΔT, qual é o ΔT de um ciclo? O ΔT de um ciclo é o período. Ah, então tá aqui, ó, o período. Aqui a gente já falou anteriormente, tá? No comecinho da teoria tá lá, né? O tempo, o ΔT de um ciclo é o período, então já sai que a frequência é o inverso do período, tá certo? E um detalhezinho, viu? Vamos colocar assim, ó, C
Se o período está dado em segundos, não, Szinho, segundos, então, eita, tá duro. Ah, agora saiu bonitinho aí, né? Olha lá, se o tempo é dado em segundos, então a frequência será dada em hertz. Será dada em hertz. Aliás, o segundo não está bonitinho, vamos deixar. Ah, agora acho que ficou melhor, né? Tá, deixa eu até escrever então aqui na frente, ó. Segundos, acho que não tem necessidade, né? Se o período está em segundos, então vamos lá. Se o período está em segundos, a frequência é dada em hertz. Então, a gente tem que saber, nós temos que saber que hertz é a mesma coisa que oscilações por segundo. Porque frequência é o número de ciclos, não é isso? Número de oscilações. Então, a frequência em hertz é o número de ciclos por segundo. Então, a gente tem que saber. Se falar 10 hertz, nós temos que saber 10 hertz, 10 oscilações por segundo. E se falar que são 10 oscilações por segundo, nós temos que saber que são 10 hertz. Correto? Vamos lá, então? Então, por exemplo, deixa eu até fazer um comentário aqui, né? Ó, já que nós estamos falando sobre ondas eletromagnéticas, mais especificamente, então vou pegar um exemplinho de uma onda eletromagnética de uma rádio FM, por exemplo, né? Então, só para a gente arredondar, ó, né? Então, quer ver, por exemplo, assim, ó, frequência, né? Rádio FM. Por exemplo, 100 MHz. 100 MHz não tem uma rádio, mas tem 100,1, né? Tá, tem 100,1. Então, vamos colocar assim, ó. Mais um aproximar, vai, aproximar. 100 megahertz. Ah, seria bom saber só de curiosidade. Se tiver uma rádio, vamos pensar assim, uma rádio, eventualmente, né? Mas geralmente tem 100,1, porque sempre tem um númerozinho ímpar depois da vírgula, mas vamos lá, né? Então, 100, vamos supor que fosse 100 megahertz. Mega, esse prefixo mega é a mesma coisa que milhões. Tá? Então, se tiver uma rádio cuja frequência é 100 megahertz, rádio FM, isso aí significa que é 100 vezes 10 a sexta. 100 milhões. 100 milhões de oscilações, ou melhor, 100 milhões de hertz, vamos pensar assim, né? Mas daí é o que eu estou falando, nós precisamos saber que hertz é a mesma coisa que oscilações por segundo. Ou seja, a onda que sai da antena da rádio lá, a frequência de oscilação dela é de 100 milhões de hertz, ou seja, 100 milhões de oscilações por segundo. Ou seja, em um segundinho, tatum, isso, no período de um segundo, ela subiu e desceu 100 milhões de vezes. Professor Tiago, como é que pode ser tão rápido assim? A luz, as ondas eletromagnéticas, que é o tema da aulinha de hoje, elas são muito estranhas. São muito estranhas. Tá, a luz da lâmpada aqui, né? Desse ambiente que eu estou aqui. A iluminação, a luz dessa lâmpada que está me iluminando aqui é da ordem de 10 elevado a 14. Tá? 10 elevado a 14. Tá? Então, FM 10 a sexta, né? Com 100 lá dá 10 a oitava, nem é grande coisa. Tá? A luz que a gente vê no dia a dia, as coisas iluminadas aí, a luz do sol, né? A parte da luz do sol que ilumina, que a gente vê aí, dia da hora é 10 elevado a 14, meu Deus. As ondas, vamos falar isso um pouquinho mais para frente aí, né? As ondas eletromagnéticas, elas são muito. Tanto é que, ainda vou falar isso aqui nessa aula aí, tanto é que para estudar isso aí, né? Que é um assunto sofisticado, né? Um assunto sofisticado. Foi um dos caras que mais estudou as ondas eletromagnéticas, foi um cara chamado Albert Einstein, não é à toa, não é isso? Vamos lá, então? Próximo passo, a gente precisa saber o que é um comprimento de onda, é isso? Que a gente usa essa letrinha grega chamada lambda, viu? Olha, parece um Y de ponta cabeça, assim, né? Só para facilitar a compreensão. Então, um Y de ponta cabeça é essa letrinha grega chamada lambda, que nós vamos para comprimento de onda. Tá? Então, o que vem a ser o comprimento de onda? Tá? Isso aí nada mais é do que o ΔS de um ciclo. Tá? O ΔS de um ciclo. Tá? Então vamos dar uma olhada no desenho. Olha, acompanha comigo aqui, ó. Tá? Acompanha comigo, olha lá. Olha o desenho lá, de novo, ó. De crista até crista. Eu não falei que de uma crista até outra ele completou um ciclo? Então o ΔS de um ciclo deslocamento, e isso é o que a gente chama de lambda. Então tá lá no desenho, ó. Então a distância de uma crista até a outra é um comprimento de onda. Tá, professor Tiago, eu tenho que saber isso aí? Sim. Tem questão de Enem, de vestibular, de provas de colégio aí, que os caras falam assim, a distância entre duas cristas sucessivas. Ah, isso aí é um comprimento de onda, um lambda. Tá, vamos lá. Ó, do azulzinho claro, tá vendo o desenho? Ó, vou fazer sumir e aparecer de novo aqui, ó. Vai sumir no desenho, agora aparece de novo, ó. De um azul claro até o azul claro, ó. Tá aqui, ó. Tá, isso aqui é um lambda. E peraí, deixa eu só pegar minha borrachinha aqui, peraí. Deixa eu ver se eu faço aqui, se eu consigo apagar aqui, ó. Ah, acho que eu consigo aqui, quer ver, ó? Ah, bem de levinho. Que agora acho que aparece a setinha melhor aí, né? Então eu vou refazer o pontinho azulzinho claro lá, ó, para ajudar você a visualizar. Tá aqui, ó. Tá? Deste pontinho azulzinho claro, tá vendo a setinha ali, ó?
tá? Até o outro pontinho azul claro aqui, ó, isso também é um lambda. Aí, finalmente, tá lá, ó, a distância de um vale até outro. Né? Porque eu falei que de um vale até outro foi uma oscilação completa, um ciclo. Esse deslocamento ΔS, e isto é um lambda. Professor, eu sou obrigado a saber que de um vale até outro é um comprimento de onda? Tem que saber, tá? Tem que saber, sim. Ah, isso aqui é um comprimento de onda. Tem questão que fala isso aí, a distância entre dois vales sucessivos. Isso é o comprimento de onda. Vamos em frente. Vamos falar agora sobre velocidade, velocidade da onda, né? Então tá aqui, ó. Tá aqui formulinha que nós podemos usar. Velocidade é ΔS pelo ΔT. Tá, eu posso usar essa fórmula, e essa formulinha é do movimento uniforme. Professor, mas eu posso usar a fórmula do movimento uniforme? Posso, porque uma onda se propagando no mesmo meio, a sua velocidade de propagação não vai se alterar. Então, ela realiza um movimento uniforme. E se é um movimento uniforme, eu posso usar a mesma formulinha do movimento uniforme, velocidade é deslocamento pelo ΔT. Tá certo? Então, isso aqui, ó, eu vou até chamar de formulinha 1, ó, a fórmula 1 da velocidade. Eu posso usar? Sim. Tem questão que ele dá o deslocamento, dá o tempo, a gente calcula a velocidade. Mas olha o que nós vamos fazer também. Quer ver? Ó? Nós vamos fazer uma outra formulinha, que eu vou chamar de 2, é óbvio. É isso. Que eu vou fazer assim, ó. Nós vamos aplicar para um ciclo. Professor Futiela, por que você vai aplicar para um ciclo só? Eu falei agora há pouco, né? Um dos segredos dessa aula é fazer tudo para um ciclo, porque se vale para um ciclo, vale para todos os ciclos. Então tá aqui, ó. Então a gente quer saber o ΔS. Qual é o ΔS de um ciclo? O ΔS de um ciclo é o lambda, tá? É o comprimento de onda. E qual é o ΔT? Qual é o ΔT de um ciclo? O ΔT de um ciclo é o período, tá? Então por isso que a gente foi repassando a teoria, todos os detalhezinhos antes, porque agora é quase o desfecho da teoria. Então tá lá, ΔS de um ciclo é o lambda. Tá, o ΔT de um ciclo é o período. E olha o que nós vamos fazer para achar uma terceira formulinha. Tá aqui, ó. Formulinha 3. Tá, o que que eu vou fazer? Ô, pessoal, presta atenção, ó. Lambda sobre T. Mas espera aí. A frequência no inverso do período? Se a frequência... Professor, e daí que a frequência é o inverso do período? E daí que se a frequência é o inverso do período, dividir pelo período é multiplicar pela frequência. Então tá aqui, ó. Tá? Lambda sobre T ou lambda F, que a gente chama de equação fundamental da ondulatória. Tem que saber isso aí. Meu Deus do céu, isso é top no vestibular, né? Os caras adoram essa matéria. A chance de cair nos vestibulares é altíssima. Bom, então, tá, vamos para mais uma teoria. Ó, agora é o desfecho da teoria. Tá aqui, ó. Energia do fóton. Professor, mas o que é um fóton? O que é um fóton? Então, pessoal, preste muita atenção nesse detalhezinho. A luz, falei agora há pouco, a luz, as ondas eletromagnéticas são algo muito estranho, tá? Muito sofisticado, diria assim, né? Estranho pode ser assim, mas talvez sofisticado seja uma palavra mais adequada, né? Sofisticada, é difícil compreensão. Tá? Então, quando a gente acende uma lâmpada, por exemplo, a luz que está, né, as lâmpadas que estão iluminando aqui esse ambiente, eu posso pensar em duas maneiras. Eu posso pensar que é uma onda eletromagnética, tá? Uma onda eletromagnética que é um campo elétrico, tá? Daqui a pouquinho nós vamos falar isso aí, daqui é um campo elétrico e um campo magnético, dois campos perpendiculares a 90 graus se alternando. Tá certo? Então, um campo elétrico e um campo magnético, eles vão se alternando. Um vai diminuindo, o outro vai aumentando e assim vai, né? Eu posso pensar que, por isso que chama uma onda eletromagnética, tá certo? Mas eu vou apagar isso aqui, que por enquanto isso aqui não interessa pra gente. Por enquanto não, né? Mas eu posso pensar também que quando eu acendo a lâmpadazinha aqui, né? Então eu tava falando, essas lâmpadas que iluminam esse ambiente aqui, eu posso pensar que é uma onda eletromagnética. Certo? Um campo elétrico e um campo magnético se alternando. Mas eu posso pensar também que é uma chuva de bolinhas, vamos pensar assim, ó, bolinhas chamadas fótons. Tá, mas, professor oficial, peraí, ou é uma onda ou é uma chuva de bolinhas. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, pessoal, não é as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, né, daí você falou assim, então, mas peraí, então, ou é uma onda ou uma chuva de bolinhas. Eu falei, pessoal, as ondas eletromagnéticas, a luz, são algo muito estranho. Tá? Dependendo do fenômeno que está acontecendo, elas se comportam como uma onda. Tá? E dependendo do fenômeno que está acontecendo, ela está se comportando como uma partícula, né? Isso, tá? Então, e essas partículazinhas chamadas fótons, tá? Eu vou falar de novo. A luz é algo muito sofisticado. Por isso que um dos caras que mais estudou, né, as ondas eletromagnéticas, a natureza da luz, o comportamento da luz, foi um cara chamado Albert Einstein, que não é para poucos, hein, turma? Tá, mas o que interessa para a gente não é difícil, não.
é a energia do fóton, né? Então, se eu acender essa iluminação aqui desse ambiente que eu tô, se eu pensar aqui é uma chuva de bolinhas chamados fótonzinhos, cada fótonzinho, cada bolinha, né? Quanto de energia que esse cara tem? Então, é uma formulinha que é assim, ó, E igual a HF. Tem que saber? Tem que saber, viu, pessoal? Tá? Nos vestibulares estão adorando perguntar isso, tá? É muito comum, a chance de cair é altíssima, tá? Volte e meia cai nos vestibulares, no Enem, provas de colégio, então nem se fala isso aí. Tá? A energia do fóton, tá? E igual a HF. Onde H, né? Isso, onde F, vamos pensar assim, onde F é a frequência, tá? E o H é a chamada constante de Planck, que tem esse valorzinho aqui, ó, tá? H é aproximadamente, deixa eu colocar aqui, né? H, tá? O H, né? É aproximadamente 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 no sistema internacional, né? Que é Joule vezes segundo, tá? Então a constante de Planck é o H. E F é a frequência, né? F é a frequência. Tá? Mas acho que não precisa escrever, né? A gente já colocou teoria. Então veja que a energia depende da frequência. Então, quanto maior a frequência, maior a energia. E isso a gente tem que saber nessa teoria. Tá certo? Vamos aí, então? Então vamos treinar isso, tá? Vamos treinar. Aliás, opa, antes da gente treinar, deixa eu dar uma passadinha na teoria, tá? Que eu acho interessante. Nós vamos falar sobre ondas eletromagnéticas, não é isso? Mas eu vou dar uma passadinha também sobre as ondas mecânicas, né? Que são em relação à classificação das ondas, né? Isso, em relação à classificação das ondas quanto à sua natureza, ela pode ter duas naturezas distintas. Ou as ondas são mecânicas ou são eletromagnéticas. Tá, hoje nós vamos falar mais especificamente das eletromagnéticas, mas deixa eu recordar com vocês aqui o que é uma onda mecânica, tá? Que são aquelas que não se propagam no vácuo. Elas precisam de meio material, tá certo? Elas precisam de átomos, elas precisam de moléculas, senão elas não existem. Elas não conseguem se propagar, vamos dizer assim, né? Então tá lá, ondas no mar. A ondas no mar precisa do mar. Se não tirar o mar, não vai ter onda nenhuma lá, não é isso? Então as ondas no mar são consideradas mecânicas, elas não se propagam no vácuo, no vazio, não é isso? Se tiver ausência de moléculas, elas não existem. Olha lá, ondas nas cordas. Isso, ondas nas cordas, né? Então, por exemplo, instrumentos de corda, pode ser uma corda também, normal, aliás, o cara está tangindo a cordinha. Tá? Aliás, um detalhezinho interessante, né? Ondas, né? A gente não, vamos dizer assim, dá uma passadinha na definição. O que são ondas? Ondas são perturbações que se propagam num certo meio. Tá certo? Então, por exemplo, no mar, né? Isso, o ar quente sobe, o ar frio desce, essa diferença de pressão, né? Isso consegue, vamos dizer assim, causar ondas, a não ser que seja tsunami também, né? Pode ser placas tectônicas, mas veja que também é uma perturbação que se propaga. Tá? No caso do instrumento musical, a perturbação é o dedo do músico ali, né? Isso, ele causa uma perturbação e a ondinha se propaga nas cordas, no caso do instrumento. Tá certo? Opa, nas molas, né? Se a gente pode pegar uma mola, chacoalhar essa mola, causar uma perturbação e esta onda se propaga, tá? Pode ser uma onda transversal, né? Isso que não é o tema da aulinha de hoje, mas só para constar, onda longitudinal, você pode pegar uma mola, comprimir, então essa onda vai se propagando assim em linha reta, vamos pensar assim, né? Chamada onda longitudinal. Então, as ondas nas molas que interessam para a gente, ondas são mecânicas, ela precisa da mola. Se não tiver a mola, não vai ter propagação nenhuma, não vai ter onda. O som também, né? O som, você está escutando uma música, as ondas sonoras são ondas mecânicas. Novamente, elas não se propagam no vácuo, elas precisam de um meio material, elas precisam de átomos, moléculas para conseguir se propagar. Mas o tema de hoje são as ondas eletromagnéticas. São aquelas que se propagam até mesmo no vácuo, né? Isso, inclusive no vácuo. Então a luz, por exemplo, né? A luz consegue se propagar nos gases, né? Isso, a luz se propaga pelos gases, se propaga pelos líquidos, você consegue iluminar, a luz passa pela água, né? Talvez não vá muito fundo, mas passa pela água. Tá? Passa pelos sólidos, por exemplo, o vidro, isso, o vidro, alguns materiais acrílico e tudo mais, a luz consegue passar pelo vidro, pelo acrílico, daí passa até pelo vácuo. A luz do Sol chega até a Terra, grande parte, né? Quase todo o trajeto pelo vácuo, não tem molécula nenhuma, chegando aqui na Terra, né? Passa pela atmosfera, mas praticamente todo o caminho é feito pelo vácuo, então as ondas eletromagnéticas se propagam inclusive no vácuo. E eu vou perder um tempinho mostrando para vocês aqui, tá? Aqui é o que a gente chama de espectro eletromagnético. Tá, e eu vou dar uma dica, eu sempre falo isso para meus alunos, tá? Se você tiver uma memória um pouquinho boa aí, se você tem facilidade de decorar as coisas, se você puder decorar essa sequência aí, seria muito bom. O professor, que era impossível decorar isso aí, não? Então, os númerozinhos não precisa decorar, não. Mas a sequência seria bom. Se você tiver uma facilidade. Professor, mas se cair no vestibular, no Enem, nas provas do colégio, eles não vão fornecer isso aí? Muitas vezes eles fornecem, mas às vezes eles não fornecem, tá certo?
Então, vamos lá. Então, foi o que eu falei. Se você tiver um pouquinho de facilidade. Então, vamos lá. Ó. Esse espectro que a gente colocou para vocês aqui, ó. Veja que ele comenta aqui, ó. Mas eu vou colocar de novo que daqui, ó. Vamos dizer assim, da esquerda para a direita aumenta a frequência. Então, tá aqui, ó. Tá? Vamos colocar assim, ó. A frequência aumenta para a direita. Então, quanto mais para a direita, maior a frequência da onda, maior esse número de oscilações dessa onda, certo? Mas, em compensação, o comprimento de onda lambda aumenta para a esquerda, tá certo? Então, o comprimento de onda lambda, o comprimento de onda, né? O comprimento de onda. Então, olha que interessante, né? Ó, você tem que saber isso que eu vou falar agora. Você tem que saber, no vácuo, todas essas ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade, todas, tá? Que é o que a gente chama de C, porque é uma constante, que é a velocidade da luz no vácuo, aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, tá? Esse númerozinho não precisa saber, tá? Uma vez caiu, acho que há uns anos, uns 2 anos atrás, se não me falha a memória, caiu na Unicamp uma questão que eles não forneciam a velocidade da luz. Ele fornecia que π era igual a 3. Falou, ó, considera que π igual a 3. Mas não dava velocidade da luz. Professor, já, mas você acabou de falar que não precisa decorar. Então, não deveria cair isso no vestibular, exigir quando não soubesse decor, né? Mais uma vez só que eu lembro aí, nos últimos anos, vários e vários anos, uma vez só que eu lembro, foi na Unicamp há uns 2 anos atrás aí. Tá? Mas a princípio, os caras fornecem, né? O examinador, não, questão, ele fornece essa velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, olha que interessante, né? Ó, deixa eu colocar a formulinha. Velocidade não é lambda F? Olha que interessante, ó. Velocidade é lambda F. Então, a gente está falando que da esquerda para a direita. Opa, aumenta a frequência, não é isso? Então, ó, aumenta a frequência, mas o lambda é menor, né? Ó, tá? Porque a velocidade é igual, a velocidade é igual. Então, quem tem maior frequência tem menor lambda, é inversamente proporcional. Tá? Então, se a frequência aumenta para a direita, o comprimento de onda aumenta para a esquerda. Por isso que fala aqui, olha que interessante, né? Aqui, ó. Essas frequências, em geral, essas ondinhas aqui, ó, a gente fala de ondas, né? Não tem, não, assim, talvez você não tenha escutado muito mais, hoje em dia, né? Mas antigamente se falava muito. Essas ondas aqui, ó, são chamadas ondas longas, né? Ondas longas. Tá? Porque o comprimento de onda é comprido, a frequência é mais baixa, mas o comprimento de onda é alto. É isso? Porque é inversamente proporcional. Então, são chamadas ondas longas. É isso? Deixa eu tirar aqui, ó. Tá? Ondas longas, frequências muito baixas, não é isso? Daí vem as ondas de rádio. Tá, vem as ondas. Então, agora que eu falei, ó. Então, se puder, guarde mais ou menos essa sequência. Então, as frequências mais baixas são as ondas de rádio. Mais especificamente, as ondas de AM. Tá? AM. É isso? Um pouquinho maior são as ondas de FM. Não é isso? TV. Tá? Vamos colocar assim, ó. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Um pouquinho. Deixa eu colocar aqui mesmo, ó. Onda de rádio, ó. AM. Tá? Depois FM. TV muito próxima, tá? Micro-ondas, ó. Depois vem as micro-ondas, certo? Depois das micro-ondas, tá aqui, ó. Radiação infravermelha, as ondas de calor, né? Tá? Vou chamar assim, ó, para facilitar a compreensão, as ondas de calor. As ondas de calor são chamadas infravermelho. Então, deixa eu já adiantar para você, que isso aqui é importante saber, ó. Então, por exemplo, nosso corpo. Nosso corpo, né? Isso, tudo que tem energia, né? Isso, porque só não tem energia a 0 Kelvin, né? Isso, a 0 Kelvin, que é menos 273 graus Celsius, daí, teoricamente, não tem energia nenhuma. Mas se tem energia, emite infravermelho. Então, e quanto maior a temperatura, mais infravermelho. Então, por exemplo, nosso corpo, né? Está a temperatura 36, mais ou menos 36 graus Celsius, ele emite infravermelho. Tá? Mas o teto do escritório que eu tô, o chão, essa lousa que está aqui atrás de mim, tudo emite infravermelho, mas quanto mais quente o corpo, mais infravermelho. Então, aqueles detectores, daqui a pouco tem uma questãozinha que eu vou falar sobre isso aí, tá? Mas já estou adiantando. Aqueles detectores de presença, você entra no ambiente e acende a luz, fala, meu Deus, como é que esse aparelho detectou? Infravermelho. Tá? Detecta, né? Detecta o infravermelho e sabe que tem alguém no ambiente.
pela variação, professor, mas você não falou que a parede tudo emite infravermelho? Então, mas pela variação. Eu entrei, né, e daí começou a emitir mais. Pela variação, ele detecta que algo aconteceu ali. Tá? Daí ele acende a luz, não é isso? Ou aciona uma câmera, ou aciona um alarme também, não é isso? Alguém entrou, ele aciona um alarme lá. Tá certo? E outro detalhezinho, né? Aqueles sensores de temperatura também, na época da pandemia, era comum você chegar no shopping, numa loja, tinha lá um aparelhinho que detectava já a temperatura. Meu Deus, como é que sabe isso aí? Nem encostou em mim, detectava as ondas de calor, o raio infravermelho. Tá certo? Se eu tô com febre, né, eu tô mais quente, daí emite mais infravermelho. O aparelho já é regulado para isso, já é calibrado para isso, então ele já sabe a sua temperatura. Certo? Que na época, inclusive, falava isso aí, né? Ah, cuidado, o aparelhinho que mede a temperatura emite uma onda que pode fazer mal para o cérebro, para a glândula pineal. Não, o aparelhinho não emite nada, não. Tá? Não sei quem inventou essa história na época, né? Ele só recebe, é um sensor, tá? Não emite nada para nossa, não tem problema, né? Depois é a luz visível, tá aqui, ó, tá? A luz visível. E daí eu vou fazer um comentário que eu acho muito interessante, né? Que a luz visível, ó, vou falar de novo. Se você tiver um pouquinho de memória, né, isso fácil aí, tem um pouquinho de facilidade de decorar, decora essa sequência aqui, ó, famoso VAAV, AAV. VAAV, AAV, tá? Que é o vermelho, alaranjado, na verdade é laranja, né? Na verdade é laranja, mas a gente fala de alaranjado só para ficar VAAV, AAV. Você, professor, precisa decorar essa sequência? Então, pessoal, eu vou falar de novo. Tá? Muitas questões de vestibulares, Enem, de colégio aí, os caras fornecem essa sequência, mas algumas vezes não fornecem, não. Tá? Então, se você tiver um pouquinho de facilidade, tá? Guarde essa sequência aí. Então, lá, vermelho, alaranjado, ou laranja, não é isso? Depois é o amarelo, depois é o verde, o azul, o anil e o violeta. Tá? Veja que antes do vermelho é o infravermelho. Não é isso? Depois vai lá, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E depois do violeta é a radiação ultravioleta. Tá? Porque é acima do violeta. Então é chamado radiação ultravioleta, certo? Depois nós temos raio-x, tá? E depois os raios gama, né? Essa letrinha grega chamada gama aqui, ó. Raios gama. Veja que os raios gama são de maior frequência, tá certo? São maior frequência. E olha que interessante, né? A radiação ultravioleta, tá vendo aqui, ó? Radiação ultravioleta, raio-x, raio gama, são as ondas de alta energia, né? Isso, alta frequência, alta energia, e são as radiações ionizantes. Professor, o que é radiação ionizante? Em física costuma se perguntar pouco isso aí, mas pode ser que pergunte. Tá? A radiação ionizante é aquela que é capaz, tem capacidade de arrancar elétrons, não é isso? Então, se consegue arrancar elétrons, a gente chama isso de radiação ionizante. Tá? Alta frequência, alta energia é capaz de arrancar elétronzinhos, tá certo? E as anteriores são radiações ionizantes. Menos energia, não é isso? Menor frequência, menor energia, tá certo? Então a chance de tirar elétronzinhos é menor. Tá? Correto aí? Pessoal, então vamos para frente? Vamos para frente aí. Ah, e só o último detalhezinho, ó, né? Comentando aquela formulinha que eu estava falando agora aqui, já adiantando um pouquinho, porque na hora das questões fica mais fácil da gente compreender. Quer ver? Ó, energia, né? Aliás, deixa eu colocar frequência e energia, né? Aqui, ó. Energia, energia. Porque a energia depende da frequência, né? Da HF que a gente viu lá, ó. HF, maior frequência, que é para a direita, né? Então, raio gama, né? Ó, vamos pensar assim, ó. Radiação ultravioleta, raio-x, raio gama, são as frequências vão aumentando, então a energia vai aumentando. Certo? Então, a radiação ultravioleta tem muita energia, pode danificar as células, não é isso? Tá, o raio-x, muito mais perigoso ainda. Tá? Tanto que a pessoa que trabalha com raio-x ainda hoje se aposenta com menos anos de trabalho vamos dizer assim, do que as pessoas que não trabalham com raio-x. Tá? E raio gama, meu Deus, muito mais energia, tá certo? Se não mata na hora, mata em pouco tempo. Raio gama, é isso. Eu não sei que seja alguns tratamentos que se faz com raio gama, daí uma quantidade muito pouquinho de raio gama, negócio super controlado, daí a gente pode fazer alguns tratamentos de doenças e tudo mais, mas a princípio, uma grande quantidade de raio gama, se não matar na hora, mata em pouco tempo. Então vamos lá, hein, pessoal? Vamos passar então para as questões? Tá? Vamos aplicar isso aqui agora nas questões. Então vamos lá, pessoal. Então, para as questões agora, tá? Fique comigo até o final do vídeo, porque foi o que eu falei, tá? Até a última questãozinha, agora a gente vai colocar na prática o que a gente aprendeu na teoria, tá? Para que no final eu vou fazer agora aquelas questões clássicas, aquelas questões fundamentais para compreensão da matéria, aquelas que no final você fala, puxa vida, finalmente
agora entendi esta matéria de uma vez por todas, tá certo? E lembrando, se você não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva no meu canal, tá? Se você está gostando aí, já curta o vídeo, deixa seu comentário, tá certo? Deixa sugestões para o nosso canal, tá? E aciona o sininho para não perder dicas preciosas como esta aula que a gente está passando para vocês, tá certo? Vamos lá então? Primeira questão, a questãozinha do Enem, né? Lá, nossa pele possui células que reagem à incidência da luz ultravioleta e produz uma substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele. Certo? Pensando em se bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz do seu quarto e deitou-se exatamente abaixo da lâmpada incandescente. Lâmpada incandescente são aquelas lâmpadazinhas antigas que hoje em dia já é difícil você achar no mercado aí, né? Ela emitia muito calor, não é isso? Ela precisava esquentar muito o filamento lá de tungstênio, não é isso? Geralmente era tungstênio, precisava esquentar muito para esquentando ele conseguir emitir luz. Mas daí gastava muita energia para esquentar, né? Claro, o funcionamento dela era assim, tá? Esquentava o ambiente, gastava muita energia para esquentar. Então, então para você ter ideia, né? Hoje em dia as lâmpadas que a gente usa em casa, dessas lâmpadas de LED, que são as comuns, são de 8 watts. E antigamente, aqui iluminava igualmente, né? Umas décadas atrás aí, era uma lâmpada de 60 watts. Tá? Hoje são de 8 watts a de LED. Tá muito mais eficiente, não emite muito calor, não esquenta o ambiente, não é isso? Então são bem mais interessantes. As incandescentes já é difícil de achar no mercado. Mas antigamente tinha e a garota estava usando lá. Tá, ligou a lâmpada incandescente. Ô, pessoal, mas peraí. Pense comigo, ó, antes de ler já o resto da questãozinha. A lâmpada incandescente, ela emite luz visível, né, que ilumina o ambiente, e emitia muito infravermelho também, ondas de calor que esquentavam o ambiente. Mas está dizendo na questão, turma, está escrito na questão aí, ó lá. Tá? Vou falar para o professor que ela nem sabia desse ultravioleta, então, mas a questão está dizendo isso. Para o que vai bronzear a pele aí, é isso? É uma reação aos raios ultravioleta. Ah, a pele cria, né? Tem uma substância chamada melanina, ela produz uma substância, tá escrito aí, melanina que vai dar aquele tom bronzeado, tá certo? Então a garota ligou a lâmpada incandescente, não vai ajudar em nada, tá? Não vai ser, não vai conseguir se bronzear, não é isso? Porque essa lâmpada incandescente não emitia o ultravioleta. Olha lá, após várias horas, ela percebeu que não conseguiu resultado algum. Lógico que não, né? Tá certo? Então, ó, o bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente então, pessoal, vamos dizer assim, tá? A lâmpada incandescente, ela emite, ó, a luz emitida, olha, é luz visível, né? É luz visível. Vamos colocar assim, né? Ó, a luz emitida pela lâmpada é luz visível e infravermelho, tá? Infravermelho, que são as ondas de calor, tá certo? Então, olha que interessante, né? Vamos voltar ao espectro na teoria ali, vamos voltar um pouquinho. Tá aqui, ó, luz visível, tá aqui, ó, tá, luz visível, raio infravermelho. Olha, veja, comparado com a luz que bronzeia, né, que deixa a pele bronzeada, que é ultravioleta, o que que a gente pode perceber? Bom, o que que nós percebemos pelo esse espectro? Não está à esquerda? Tá? As ondinhas infravermelho e luz visível estão à esquerda do raio ultravioleta. Então, a esquerda significa que tem frequência menor, energia menor. Tem comprimento de onda maior, tá certo? Mas frequência e energia menor. Então, essa é a resposta. O que a lâmpada está emitindo é frequência menor, energia menor, tá certo? Ou comprimento de onda maior, mas eu não lembro direitinho se na resposta temos isso aí. Então, vamos lá. De baixa intensidade, não, pessoal, não tem a ver com a intensidade, né? Tá? Não tem a ver com a intensidade. Baixa frequência, é sim, o bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é de baixa frequência, tá certo? Tá aqui, ó. Tá? Frequências menores do que a luz que deveria ser do ultravioleta. Tá? Então a resposta é letra B de bola. Vamos ver o resto aí, turma? Espectro contínuo? Não, não é espectro contínuo, né? Tá, tem luz visível, infravermelho, amplitude inadequada. Não, amplitude tem a ver com a intensidade, né? Tem a ver com a intensidade, né? Com a intensidade, a potência da lâmpada. Tem a ver com a frequência, com a energia, né? Curto comprimento de onda. Olha que interessante, falei, olha lá. Não é curto o comprimento de onda, tá? É o comprimento de onda maior, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Tá? Deixa eu riscar aqui. Onde tá minha canetinha sumiu aqui? Tá aqui, ó. Tá? Não é curto, não, tá? É maior. O correto seria maior comprimento de onda, certo? Então, curto não é, não. Ah, vamos deixar maior, né? Para justificar, assim, ó, é maior. Tá? Maior comprimento de onda, por isso que tá falsa. Então a resposta correta é só a letra B mesmo, tá certo? Então foi o que eu falei. Olha lá, essa questãozinha aí não dava o espectro, não é isso? Não dava o espectro. Então a gente deveria saber o espectro para conseguir responder essa questão, certo? Então eu vou falar de novo. Se você tiver um pouquinho de facilidade, guarde essa sequência que a gente passou na teoria. Tá? Aqui eu tenho a capacidade de voltar, né? Vamos lá?
Então, lá, segundo, lá, figurinha a seguir representa. Ó, essa questão o FU. O espectro não era exatamente esse aí, né? Mas eu peguei o mesmo espectro que a gente colocou na teoria, tá? Mas ele dava. Nessa questão ele dava o espectro, não é isso? Olha lá, a figurinha a seguir representa o espectro eletromagnético, que apresenta ondas de diferentes comprimentos de ondas, sim, já vimos, né? A compreensão do espectro eletromagnético permite ao homem explorar diversos tipos de ondas nas mais diferentes formas, nas transferências de informações, da saúde, etc. É isso? A partir do espectro eletromagnético, é correto afirmar que. Vamos lá, então? Tá bom ver, né, pessoal? Guarde isso aí. Qualquer coisa a gente volta também, né? Tá, mas eu coloquei já para vocês menorzinhos aqui, então a gente consegue consultar. Então, olha lá, letra A, será que tá certo isso aí? Olha lá. O infravermelho. Olha lá, pessoal, ó, tá na fotinha lá. O infravermelho é uma frequência menor que a luz visível, né? Então, vamos lá. O infravermelho visível no não, turma, não é não. Tá lá, é uma frequência menor que a luz visível. Então tá errado, tá? Já de cara, não é visível no não, tá? Só é percebido no escuro, não, não dá para perceber. Tá, professor, e aqueles. Como é que os caras vêem lá aquela visão noturna? Não, é aparelho de visão noturna. Tá? Que os caras olham lá no escuro, você consegue detectar o infravermelho. Tá? Mas o infravermelho não é visível no não. Tá? Possui tons avermelhados, besteira. Tá? Vamos para a letra B. As ondas de rádio. Pessoal, as ondas de rádio são as menores que tem lá, de frequência. Tá? Tá aqui, ó. De frequência são as menores que nós temos. Vamos lá. Então, as ondas de rádio não são visíveis ao nu. É verdade. É verdade, não é a onda de rádio, a gente não vê. Não são visíveis ao nu. Opa, então começou bem, hein? Começou certo aí, né? E possuem velocidade baixa. Aí não, turma, aí tá errado, né? A velocidade baixa não. Tá? Comparado com a luz visível. Pessoal, a velocidade igual, está errado aí, tá? A velocidade igual. Falei para vocês, vou até colocar de novo aqui, ó, todas essas ondas eletromagnéticas no vácuo, no ar faz pouca diferença, viu? No ar é quase tudo a mesma velocidade também, quase a mesma velocidade, mas no vácuo todas têm a mesma velocidade, tá? Que é a velocidade da luz, 3 vezes 10 aproximadamente, né? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Quando comparado com a luz visível, não, a velocidade é igual, né? Tá errado. Os raios gama, vamos olhar, os raios gama são invisíveis ou nu, verdade. Os raios gama não são visíveis. Possui pequeno comprimento de onda, verdade. Tá lá, a frequência, ó, vamos colocar, a frequência aumenta para a direita, tá? A energia aumenta para a direita, mas o comprimento de onda lambda aumenta para a esquerda. Então, a frequência do raio gama é muito alta, mas o comprimento é muito baixo. Puxa vida, hein? Essa letra C é séria candidata. Vamos ler de novo aí, ó. Raio gama são invisíveis, tá certo. Possui pequeno comprimento de onda, tá certo. E alta frequência com alta capacidade de penetração. Sim, porque tem muita energia, né? Isso, muita energia tem alta capacidade de penetração em objetos sólidos e no corpo humano. É verdade, pessoal. Raio gama atravessa o corpo humano. Ó, essa letra C tá certinha, viu? Não tem nada errado, não, tá? Já vamos colocar aqui, ó. Tá, a gente vai ler as outras, né? Vamos ler as outras, mas aqui tá certinho. Resposta C. A letra D, vamos lá. Por que a letra D tá errada? As micro-ondas. Tá aqui, pessoal. Micro-ondas, olha o desenho lá. As micro-ondas têm frequência um pouquinho acima das ondas de rádio, né? Tá certo? Então, o celular, ondas do celular são micro-ondas, não é isso? Então, tá, as micro-ondas têm uma frequência um pouquinho acima da onda de rádio, mas são umas mais baixas que nós temos, né? Abaixo do infravermelho, a frequência abaixo da luz visível, tem pouca energia, né? Então, vamos lá. As micro-ondas são uma forma de radiação de comprimento de onda e frequência maior que a luz visível. Olha, pessoal, comprimento de onda é maior, mas frequência não. Então, tá errado. Professor Tiago, como é que você sabe que foi? Olha o desenho lá. Então, lá, as micro-ondas têm frequência menor que a luz visível, tá certo? Então, uma forma de radiação de frequência maior. Não, a frequência não é maior, não. Tá? A frequência é menor. E vamos lá para a letra E. Todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma frequência? Não, turma. Tá? A frequência vai aumentando para ele. Toda tem a mesma velocidade. Vamos até colocar aqui, ó. Tá? Não que esteja corrigindo, tá? Né? Vamos mais colocar só para ter a mesma velocidade, aí sim, tá? E aliás, pessoal, velocidade no vácuo, né? Velocidade tem a mesma velocidade no vácuo. Não é qualquer lugar também, né? Não é qualquer material, certo? No vidro, né? Na água, as velocidades das ondas são diferentes. Tá certo? Vamos em frente, então. Vamos lá, exercício 3. A tabela mostra, nisso, a tabela mostra a classificação das ondas eletromagnéticas em função das suas frequências.
Tá? Então ele coloca algumas, olha lá, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio-gama, que é aquela sequência clássica que a gente passou para vocês, não é isso? Considere que as ondas eletromagnéticas têm uma velocidade, olha lá, ele dá a velocidade, eu falei, né? 3 vezes 10, então tá aqui, ó. Velocidade 3,0 vezes 10 à oitava metros por segundo. Isso, metros por segundo, tá certo? E que um radar, pessoal, são ondas. Mas já estou dando a resposta, né? Mas beleza, hein, turma? Porque o que interessa é a gente treinar, mas eu estou dizendo, né? Radar são micro-ondas, né? Mas beleza, mas vamos ver se é mesmo. Será que é mesmo, né? Será que a Putiela falou certo? Mas eu falei, né? Lógico. Mas vamos lá. Radar emite ondas eletromagnéticas de comprimento, ó, pessoal, comprimento de onda, né? Olha lá, comprimento lambda, 2 centímetros, que eu vou multiplicar por 10 a menos 2 para passar para metros. Professor Tchê, por que você está passando para metros? Eu estou passando para metros porque a velocidade está em metros por segundo, tá certo? Então a gente não pode deixar o lambda em centímetros. Vamos em frente, então? Então lá, pergunta da questão: as ondas emitidas são o quê? Professor Tchê, como é que eu vou saber? Então, olha, a tabelinha não está dando a frequência? Se a tabelinha está dando a frequência, vamos calcular a frequência. Sabendo a frequência, a gente consegue descobrir, tá? Vai na tabelinha e consulta a tabelinha e já sabe qual que é, né? Então vamos lá. Então tá aqui, ó, resolução, tá? O cálculo da frequência. Então tá lá, turma, velocidade é lambda F, não é isso? Velocidade é lambda F. Velocidade é lambda F, tá certo? Então a frequência, tá, eu já vou até isolar aqui, ó, é a velocidade sobre lambda, tá certo? Pode isolar depois na hora de fazer a continha também, tá? Mas eu vou isolar já direto, então tá aqui, ó. Velocidade sobre lambda, então fica 3 vezes 10 à oitava, dividido por 2 vezes 10 a menos 2. Tá? Eu sempre falo isso aí, né? Olha lá, vamos fazer as continhas, tá? Tá tudo em notação científica, e tem gente que fala, professor Tchela, esses caras inventaram notação científica só para atazanar nossa vida. Não é verdade, não. Tá? Isso aí facilita a continha aqui, viu lá? O que nós vamos fazer? Ó, nós vamos trabalhar só com os números aqui, ó, e depois separadamente com as potências de 10. A gente separa isso aqui. Então fica lá, 3 por 2. 3 por 2 dá 1,5. Tá? Dá 1,5. Tá certo? Aliás, eu vou até colocar em cor separada aqui, quer ver? Tá, aqui fica assim, né? Vermelhinho. 3 sobre 2 dá 1,5. E deixa eu colocar aqui, o que a gente vai colocar de verdinho aqui, ó, de verdinho. Tá? O 10 a oitava com 10 a menos 2. Tá, mas eu vou fazer a continha com calma, porque tem gente que se atrapalha nisso aí, ó. Fica assim, ó, dividir por 10 a menos 2 é multiplicar por 10 a mais 2. Professor Fitiela, eu sou obrigado a saber isso aí, tem que saber. Tá? Dividir por 10 a menos 2 passa para cima com 10 a mais 2, tá certo? Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó, frequência. Tá? Vai dar 1,5. E daí, o que a gente faz com as potências de 10? Mantém a base, que é 10, e soma os expoentes. Tá? Então, fica 8 mais 2 dá 10. Então, isso aqui vai dar 1,5 vezes 10 elevado a 10 Hz. Tá? Aqui a gente vai consultar a tabelinha. A gente consulta a tabela. Como é que tá lá, pessoal? 10 elevado a décima. Está aqui, ó, micro-ondas, tá vendo? Ó? Tá lá, de 3 vezes 10 elevado a nona até 10 elevado a 12, não é isso? Tá certo? Então, de 10 a nona até 10 elevado a 12, essas são as micro-ondas. Então, a gente já esperava que era micro-ondas, já tinha te falado, né? Isso. Então, alternativa D de dado, D de dado. Bom, então, está batendo a informação que eu tinha passado para vocês. Vamos em frente, então? Exercício 4, questão do Enem. Vamos lá, então. Ó. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Falei isso na teoria. Ah, a teoria eu falei. Tá? Você entra no ambiente, né, isso, detecta movimento e tudo mais lá, né, isso, ele aciona o sensor, aciona o alarme, alguma coisa lá. Professor, como é que funciona isso aí? Raio infravermelho. Tá? Já falei, já estou te dando a resposta também, né? Já estamos dando a resposta. Mas vamos ler direitinho isso aí, né? Vamos ler até o final. Tá? Também não tem muito aí mais teoria, mas só, eu tinha falado na teoria, né? Que tinha uma questão dessa aí. Tá? Tem que saber isso aí. Professor, mas se eu ficar parado, não, então, se você ficar parado, né? Isso, ligou o aparelho e você continuar parado, ele vai achar normal. O professor, mas não está sentindo o meu infravermelho? Não está detectando o meu infravermelho? Tá, mas do tudo, está detectando o ambiente de tudo. O teto, o chão, tudo emite infravermelho.
certo? Então, ele vai detectar que está tudo normal. Então, se você chega, se você não estava e chegou, ele percebeu que teve um aumento do raio infravermelho. Tá? Ou você estava e saiu, você se movimentou, alguma coisa vai. É isso? Então, vamos dizer assim, vai ter uma variação. E a variação desse infravermelho ele vai detectar. Tá certo? Então, ó, nesse sensor existe uma substância que se polariza na presença da radiação eletromagnética. Tá? Numa certa região de frequência síntoma do infravermelho, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito do controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida pelo seu corpo é detectada por esse tipo de sensor, que vai aumentar o infravermelho, não é isso? Então tá aí, né? Onde foi o texto que foi adaptado, não é isso? A radiação captada por esse detector encontra-se na região da frequência do infravermelho. Tá, letra C, já falamos aí, né? Então, resposta C. Tá certo? Vamos em frente, então? Então, isso é uma curiosidade, há uns anos atrás estava vendo uma corrida, estava passando na TV dois corredores lá, né, quase no final da. Não lembro de se era maratona. São Silvestre, acho que não era, né? Aqui de São Paulo, acho que não era, não. Tá, mas era, sei lá, mini maratona, alguma coisa assim, né? E estavam dois corredores já chegando quase no final da corrida, algum faltavam poucos quilômetros, e estavam no mesmo ritmo, e daí fizeram isso aí, né? Falou assim: ó, vamos filmar com infravermelho, né? Mas nunca mais fizeram isso, era bem interessante. Então, professor, qual é a graça de filmar dois caras correndo infravermelho? Ah, a graça é que você via lá na perna do corredor da esquerda que estava emitindo mais infravermelho, significa a temperatura maior. Tá? O comentarista na hora falou assim, ó, dá para ver que está emitindo mais infravermelho a perna do corredor da esquerda. Tá? Eles estão no mesmo ritmo, ninguém está fazendo careta aí que está cansado, mas pode ser que o músculo esteja mais comprometido do corredor da esquerda, tá certo? E daí mais comprometido, mais cansado, já está esquentando mais, mas pode ser uma coisa natural do corpo dele, uma coisa, né, vamos dizer assim, um metabolismo natural dele mesmo. Mas vamos agora, dito e feito, passou uns minutinhos e começou a ficar para trás, né? Não, já dá para ver isso no infravermelho. Sensacional, né? Vamos em frente? Tá lá, exercício 5, as ondas eletromagnéticas podem ser representadas por vetores, que foi o que eu falei, né? Tá lá, campo elétrico e um campo magnético. Tá? Que variam em sua intensidade. Campo elétrico a gente costuma chamar de E, viu? Vamos colocar assim, né? Ó, E com uma flechinha em cima, porque é vetorial. Tá? E o campo magnético, quem ainda não viu essa matéria, né? Daí, geralmente é dado, em geral, nos colégios, é dado na terceira série, não é isso? Do ensino médio, então eu vou colocar para vocês aqui, ó, quem é quem, né? O campo magnético a gente costuma chamar de B. Tá? Que varia em intensidade com o tempo, propagando-se no espaço. Qual é o ângulo formado desses vetores? Falei na teoria, tá? O ângulo entre o campo elétrico, tá certo? E o campo magnético é o B, é 90 graus. Tá? É um ângulo reto, 90 graus. Resposta, letra C. Que eu falei para vocês na resposta lá, que nós podemos compreender as ondas eletromagnéticas com campo elétrico e com campo magnético. Por isso são ondas eletromagnéticas. Certo? Então, é um campo que vai alternando, tá certo? Vai alternando. Então, é como se fosse a ondinha vai girando assim, né? Um campo elétrico vai aumentando, o magnético vai diminuindo e vice-versa, tá certo? Mas dependendo do fenômeno, eu falei, tá? Mas dependendo do fenômeno, as ondas eletromagnéticas são compreendidas como uma chuva de bolinhas, né? Bolinhas, eu que estou usando esse termo, né? Tá? Que são os chamados fótons. Né? Eu vou falar de novo, professor, quer mais uma monte de bolinhas chamadas fótons ou é uma onda eletromagnética? Então, falei, as ondas eletromagnéticas são ondas sofisticadas, a compreensão é difícil, é um negócio, eu não vou dizer complicado, né? Porque a teoria não é complicada, vamos dizer assim, né? A gente tá fazendo questõezinhas aqui, eu não acho difícil, não. Tá? Até o final você vai ver, não são questões difíceis, não. Mas como é que a gente pode compreender? Às vezes comporta uma onda, às vezes como uma partícula, né? Isso, como bolinhas, os chamados fótons, é um negócio sofisticado, né? Agora essa palavra assim, sofisticado. Vamos lá em frente, então? Aí, exercício. Pessoal, veja, né? Eu falei, essa matéria aí, matéria top do vestibular, top 10 vestibulares, mas não é uma matéria muito difícil, tá? Não é uma matéria muito difícil, não. Olha lá, exercício 6, quando olhamos para o céu noturno, vemos uma grande quantidade de estrelas, muitas das quais se encontram a dezenas e até centenas de anos-luz da Terra. É isso? De distância da Terra. Na verdade, estamos observando as estrelas como elas eram há dezenas, centenas ou até milhares de anos. E alguma delas pode nem mais existir atualmente. Professor, mas é isso mesmo? Sim. Porque a luz ela tem uma velocidade, não é isso? A luz ela tem uma velocidade. Ela não é instantânea. A luz acendeu aqui, já percorreu o universo inteiro. Não, ela tem uma certa velocidade, que é rápida. Tá? Eu falei no começo da teoria, é 300 mil quilômetros por segundo. 3 vezes 10 a oitava metro por segundo
equivale a 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros, 300 mil quilômetros, 300 mil quilômetros, que é um absurdo, né? Então, eu costumo dar esse exemplinho, por exemplo, daqui até a Lua é uns 400 mil quilômetros. Então, 300 mil quilômetros por segundo, então a luz, uma onda eletromagnética, consegue sair daqui da Terra e passar para a Lua, ou vice-versa, em pouco mais de um segundo. Professor, é muito rápido. Mas, por exemplo, para Júpiter, para o planeta Júpiter, já seria mais de meia hora. Daqui para o Sol ou do Sol para a Terra, são um pouco mais de 8 minutos. Tá? Mas para Júpiter é mais de meia hora. Tá? E aí vai, né? Quanto mais longe aí, os planetinhas ou estrelas, é isso que ele está falando. Tá? Então, as estrelas, as Três Marias, se não me falha a memória, acho que é do meio, não lembro direitinho, as Três Marias, uma delas está 100 anos daqui, ou seja, a luz que a gente vê dela agora, fala, Três Marias ali. A luz que a gente vê é o que saiu de lá 100 anos atrás. Tá? Então, se tiver uma alteração na luminosidade dela, só daqui 100 anos a gente vai perceber aqui na Terra. Então a gente está vendo o passado, né? Então a gente pode ver, né, ao longo da nossa galáxia ou de outras galáxias, a estrela nascendo. Você pode ver lá a estrela nascendo, não é isso? Mas na verdade a estrela já até morreu, tá? Porque a luz tem uma velocidade finita, não é infinita, certo? Então ele pergunta lá, como é esse fato ocorre? Por que a gente consegue ver o passado? Porque demora para chegar, apesar de ser rápida, as distâncias são altíssimas. Então vamos lá, letra A. A velocidade da luz no vácuo é infinita? Não, infinita não é não. Tá? Letra B. A velocidade da luz no vácuo, apesar de ser muito grande, é finita, é finita. Tá? E depende do movimento relativo entre fontes. Olha, pessoal, não depende, viu? Não depende. Tá? Não depende. Por isso que chama de C, né? Ó, C de constante. Tá? Eu até coloquei, até frisei isso nas questõezinhas, né? Na teoria, pelo menos aí. Tá? A velocidade C é. A velocidade, ou C é 3 vezes 10 à oitava, que eu falei, né? Porque ela é uma constante. Tá? Ela é constante, ela não depende, né, isso, do movimento que ele está dizendo aí. Tá? Não depende. Certo? É uma constante. Então, lá, letra C, a velocidade da luz no vácuo, apesar de ser muito grande, é finita. Ela é finita, ela tem um valor, tá? Não é infinita. E não depende do movimento relativo, não depende, é constante, né? Tá? É constante. Certo? Então, letra C, tá certo? Vamos dar uma lidinha na letra D, só para a gente ver o que tá errado? Ó, a velocidade da luz é infinita, bom, já tá errado. Tá? Infinita não é, não, né? Tá? Infinita não é. Vamos lá, então? Professor, como assim ela é constante? Ó, quer ver essa caneta? Não, essa caneta, se eu jogar essa caneta, ela vai sair da minha mão com uma certa velocidade. Se eu estiver correndo, eu vou jogar, ela vai mais rápido, não é isso? A luz não vai mais rápido. Se eu tiver numa nave voando, uma altíssima velocidade, eu acendo lá um farolete, lá, a velocidade da luz é constante, não faz diferença, né? Tá, e se eu tiver com a minha nave indo para lá, indo para cá, se eu tiver com a nave parada, se eu for detectar a velocidade da luz, também não faz diferença. Tá? É por isso que é constante ela ser, né? Isso intrigava muito, né, os cientistas antes do Albert Einstein, o Albert Einstein também, mas isso aí fica para um outro vídeo, né? Nos próximos vídeos, né, acho que eu vou falar sobre isso aí, sobre a velocidade da luz. A gente fala um vídeo só sobre isso aí, não perca, né? Nos próximos vídeos, fique de olho aí no meu canal, tá certo? Isso aí é tão bacana, né? E tão sensacional e tão importante que merece um vídeo só para isso aí. Tá? Hoje só vamos dizer que é constante. Vamos lá, então? Deixa eu colocar a resposta, então, né? Resposta. Questão aqui, ó. Resposta C. Vamos em frente, então? Sétima questão. Ó, a luz visível é uma onda eletromagnética. Sim, já vimos, né? Que na natureza pode ser produzida de diversas maneiras. Uma delas é a bioluminescência, um fenômeno químico que ocorre no organismo de alguns seres vivos, como alguma espécie de peixes e alguns insetos, nos quais um pigmento chamado luciferina, em contato com oxigênio e com enzima. Pessoal, é um detalhezinho, né? Parece que a questão é difícil. Meu Deus, tá falando um monte de coisa difícil. Não se assuste com isso nas questões. Já sempre falo isso nos meus vídeos. Tá? Às vezes a questão, o cara conta uma história e às vezes a questão é bem fácil. Tá? Então vamos em frente aí. Lá em contato com o oxigênio, a substância, né? Luciferina, com uma enzima chamada luciférase, produz luzes de várias cores, né? Como verde, amarelo e vermelha. Isto é o que permite ao vagalume macho avisar para a fêmea que está chegando e a fêmea indicar onde está, além de servir de instrumento de defesa ou de atração para presas. Vamos em frente lá? Então tá aí, ó. As luzes verde, amarela e vermelha são consideradas eletromagnéticas. Sim, a luz visível, né? A gente já viu lá na teoria. Tá? Que no vácuo, então lá, elas têm o mesmo comprimento de onda. Então vamos fazer aqui a sequência, ó. Tá? Desse aqui, eu lá na teoria não escrevi bonitinho, então vamos aqui colocar, né? Ó, o famoso VAAVE, a ave, que eu falei, se você tiver facilidade para decorar, guarda isso aí, ó. Vermelho, né? Antes é o infravermelho, tá? Depois é o alaranjado,
que é o laranja, né? Mas eu falei que a gente escreve alaranjado só para ficar bonitinho. V-A-A-V-A-A-V, não é isso? Amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tá? E depois o violeta é o ultravioleta. Tá? E lembrando que daqui para cá, ó, aumenta a frequência. Daqui para baixo, ó, aumenta a energia. Tá certo? Mais o comprimento de onda aumenta para cima. Tá certo? O lambda aumenta para cima. Tá, e a velocidade é igual. Tá? Se tiver alguma questão que falar velocidade diferente, não é não. Tá? Todas têm a mesma velocidade, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que eu acabei de falar noutra questãozinha, que era o C, né? Constante. Constante C, tá certo? Então, a frequência vai aumentando para baixo, a energia vai aumentando para baixo, o comprimento de onda aumenta para cima, mas a velocidade é igual, tá certo? Então, lá, todas essas cores aí têm os mesmos comprimentos de onda? Não, mas comprimento de onda não é não, tá? Tá errado, né? Diferença de comprimento, ó, letra B, diferença de comprimento de onda é sim. Diferentes frequências? Sim. E diferentes velocidades? Não. Diferente velocidade, não. Tá? Letra B está errada. Letra C, diferentes comprimentos de onda? Sim. Diferentes frequências? Sim. Iguais velocidades? Sim. Tá? Letra C está perfeitinha. Isso. Onde é que tá a minha canetinha? Tá aqui, ó. Tá, resposta C. Resposta C. Tá, mas vamos dar uma lida nas outras alternativas, né? Mas acho que é o mesmo padrão aí, né? É o mesmo padrão. Mas vamos lá. Os mesmos comprimentos de onda tá errado na letra D, não é mesmo comprimento de onda. Letra E, diferentes comprimentos de onda, mesma frequência não é. Tá? A mesma frequência está errada, né? E diferentes velocidades também está errado, tá? Então, pessoal, só a letra C, certo? Vamos em frente. Próxima questãozinha tá lá, né? Federal de Juiz de Fora, UFJF, quanto à característica e as propriedades das ondas eletromagnéticas, é correto afirmar o quê? Letra A, as ondas sonoras são exemplo de onda eletromagnética? Não é, não. Tá? Por isso que no comecinho da aula eu falei, onda sonora são exemplo de ondas mecânicas, tá? Não são eletromagnéticas. Tá? Então, ó lá, vamos colocar aqui, ó, propagam se não vai. Aliás, pessoal, vamos deixar assim, quer ver, ó? Eu vou corrigir do outro jeito. Ao invés de escrever, poderia ser também, né? Cortar eletromagnética e escrever mecânica, mas eu vou corrigir assim, que vem as zonas sonoras. Não, ó, tá errado isso aí, né? Não são exemplos, tá errado. De ondas eletromagnéticas, pois não se propagam no vácuo. Tá? Daí fica bonitinha a correção, né? Fica melhor. Olha lá, letra B, os raios X são exemplos de ondas eletromagnéticas? Sim, raio X sim, né? Que necessita de meio material? Não necessita não, turma. Tá? Falei, as ondas eletromagnéticas não se propagam. Então, ó, não necessitam de meio material, certo? Letra C, a energia de ondas eletromagnéticas depende do comprimento de onda? Depende da frequência, né, turma? E se depende da frequência, depende do comprimento de onda, né? E igual a HF, igual a HF, não é isso? Então, veja, ó, então vamos ler inteirinho, ó. A energia das ondas eletromagnéticas depende do comprimento de onda? Depende da frequência, depende do comprimento de onda, não é isso? Assim, quanto maior o comprimento de onda, a maior energia? Não é não, turma. Tá? Quanto maior a frequência. Tá? Quanto maior a frequência, então vamos colocar assim, ó, quanto maior o comprimento de onda, não, pessoal, tá? Tira isso aqui, quanto maior a frequência, né? Ou a gente podia até completar de um jeito mais bonitinho, quer ver, ó, que é interessante, já que a gente está brincando com a matéria, assim, né, ó, quer ver? Maior frequência, menor comprimento de onda. Então vamos trocar só essa palavrinha aqui, ó. Quanto menor, ó, quanto menor o comprimento de onda, né? A maior não, menor comprimento de onda, porque daí a frequência é maior a energia, né? Isso. E letra D, ó. Então, letra C está errada. Letra D, ó. São as equações de Newton? Não são, não, Tom. São as equações de Maxwell. Tá? São as equações de Maxwell. Eu só que preciso saber isso aí. Para essa questão precisaria saber, né, para federal, mas não é muito comum ter que saber isso aí, nas equações de Maxwell, né? Mas ó, as equações de Maxwell se descrevem o comprimento dos campos elétricos e magnéticos, bem como as suas interações com a matéria, elas prevêem a existência de ondas eletromagnéticas. Então é isso aí, pessoal. O resto tá tudo certinho, né? Tá realmente esse Maxwell, turma, só de curiosidade, viu? Porque o que eu comento, assim, como a matemática é bonita, né? Você pode até não ser muito fã de matemática, achar difícil aí e tal, né? Não ter muito gosto, mas se você for analisar friamente, assim, né? Se não for cair na provinha, só analisar. A matemática é bela, né? Porque um dia eu vou gravar um vídeo só sobre isso aí, né?
contando dos físicos teóricos, né? Esses caras, pessoal, que vão lá com a inteligência, com a sacada, com a criatividade e com a matemática, os caras vão descrevendo certas coisas, descobrindo certas coisas, depois vai fazer a experiência e ver que o que estava na matemática já correspondia. O Maxwell foi isso, as equações de Maxwell previam a existência de ondas eletromagnéticas, né? Os caras começaram a fazer a experiência e detectar que realmente existia, que é o que a gente conhece hoje em dia, né? Genial, né, Tomás? Genial, bonito, bonito isso aí mesmo, né? Sensacional. A matemática diz que o negócio deve existir, né? Gênio, gênio, né? Então, mas estava errada, né? Porque não é do Newton. Então, turma, só sobrou a letra E, né? Vou ler a letra E, mas já vou colocar aqui, que deve ser a letra E, senão a questão vai ser anulada, porque não tem nenhuma resposta correta. Mas eu vou ler. Deixa eu ver se está tudo certinho, ó. Tanto a luz visível, infravermelho, as ondas de rádio, são ondas eletromagnéticas, é verdade, né? Todas são eletromagnéticas. O que diferencia uma da outra é a sua frequência, é verdade. As frequências são diferentes. Quanto mais alta for a frequência, mais energia. Perfeito, tá? Perfeito. Tá aqui a fórmula do lado, lá. Maior energia, maior frequência, maior energia. Perfeitinha a alternativa aí, tá certo. Vamos lá, pessoal. Toda questão, vamos lá, todas as questõezinhas clássicas, fundamentais, tem que saber todas que a gente está colocando aqui, ó. Essa aí tem continha lá, a fórmula EHF, E igual a HF agora, a gente vai fazer conta, tá? Coloquei duas questões para a gente treinar essa formulinha, tá? Clássica de vestibulares, a chance de cair é grande, então vamos lá, né? Radisótopo muito utilizado na medicina nuclear, o tecnésio 99 meta-estável decai por emissão de um fóton. Meu Deus, professor Tchela, né? Falei, de novo, é aquela questãozinha que você olha e fala assim, puxa vida, professor Tchela, isso aí acho que no vestibular já estaria pulando para a próxima, que tá muito... Não, não, pessoal, fica tranquilo, tá? Radisótopo, né, lá, meta-estável, não interessa. A partir disso, só interessa pra gente, ó, com fóton, isso aqui interessa, ó. Com fóton, com energia, tá aqui, turma. Tá, o cara tá dando energia, então anota aí, ó, a energia do fóton, tá aqui, a gente vai usar na formulinha lá para frente aqui, né, ó, tá, E igual a HF. Ah, vamos treinar isso aí, você vai ver que não é difícil. Então, opa, deixa eu só apagar. A energia, tá lá, 2,21 vezes 10 elevado a menos 14 joules de energia, né? Joules de energia. De acordo com Max Planck, essa energia é dada pela fórmula E igual a HF, sendo que H é uma constante, né? Isso de valor tá lá. O H, que eu tinha colocado na teoria no começo da aula, né? Ó, é 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules segundo, que é o sistema internacional, né? Olha lá, onde F é a frequência da radiação, que ele não deu. Tá? Considere que a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo, que eu já falei várias vezes na teoria, nas questões aí, é lá, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Tá? O comprimento de onda, olha lá, quanto é que vale o comprimento de onda, tá? Da radiação emitida pelo radioisótopo? É isso. Então, como é que a gente vai calcular o lambda? Então, vamos lá, né? Tá lá, em metro, né? Tudo sistema internacional. Pessoal, olha o que eu vou fazer. Primeira providência é calcular o F. Tá? Podia juntar as duas formulinhas numa só. Professor, que duas formulinhas? Essa que ele deu do VE igual a HF, com a velocidade lambda F, né? Podia juntar numa só, que matematicamente pode ser interessante, pessoal, mas eu não vou fazer isso não. Tá? Eu vou fazer separadamente. Às vezes eu gosto de juntar, né? Tem a última aula de calorimetria, eu juntava a fórmula da potência com o macete, que era um monte de letrinha, né? Então, matematicamente era bacaninha. Aqui eu não vejo necessidade, não, mas se você quiser, pode fazer. Tá? Eu vou separar assim, ó, aqui, ó. E igual a HF, H, constante de Planck vezes F, não é isso? Tá, então a frequência é a energia pelo H, certo? Então tá lá, frequência, a energia ele deu que é 2,21, tá certo? Vezes 10, tá certo? Vezes 10 elevado a menos 14, tá? Dividido pelo H, que é 6,63. Vezes 10 elevado a menos 34. Professor Futiara, isso vai dar uma baita continha. Não vai, não. Tá? Não vai, não. Quer ver, ó? Presta atenção aqui que eu vou fazer. Ó. Olha o que eu vou fazer. Tá, ó. Eu vou dividir, trabalhar com os números aqui, ó. Então, 6,63, ó. 6,63 dividido por 2,21 fica bonitinho 3, ó. Tá? Isso aqui dá um terço, bonitinho. Porque o 6,63 é exatamente 3 vezes maior que 2,21. Tá? Então, já fica um terço. Tá? Essa fraçãozinha que parecia que ia dar muito complicada, mas não é não. Tá? Então, vamos fazer aqui para frente. Ó. Deixa eu passar ali para cima. Um minutinho só. Então, deixa eu passar para cá.
Então fica assim, ó. Então a frequência dá 1/3. Deixa assim, tá? Deixa assim, tá? 1/3, porque isso vai dar uma dízima, né? Então, se você for dividir, vai dar 0,333. Não vale a pena. Deixa 1/3. Tá aí, ó. E as potências de 10. Lembrando que o 10 elevado a menos 34 vai passar para cima com 10 elevado a mais 34. Mais 34. Tá certo? Professor Thiago, eu sou obrigado a saber isso aí? Tem que saber, né? Falei já nessa aula aí. Tá? Dividir por 10 elevado a menos 34 é multiplicar por 10 a mais 34. Então tá lá, ó. Frequência vai ser 1/3. Deixa assim, tá? Vezes. Aqui mantém a base, somos expoentes. Tá lá, somos expoentes. 34 menos 14 dá 10 elevado a 20. Tá? 20 Hz. 20 Hz. Aí, finalmente, em função da frequência, tá, a gente pode calcular o lambda. Tá? Como é que eu vou calcular o lambda? A velocidade é lambda f. Tá? A velocidade é lambda f. Onde o lambda, já vou fazer direto assim, ó. O lambda é a velocidade pela frequência. Tá certo? Pela frequência. Então fica assim, ó. Lambda é a velocidade que é 3 vezes 10 a oitava, dividido pela frequência, que é 1/3. Acho que não precisa do parênteses, né? 1/3 vezes 10 elevado a 20. Vezes 10 elevado a 20. Pessoal, agora eu vou fazer aqui meio de cabeça agora, tá? Por falta de espaço. Mas fica assim, ó. O que é dividir por fração? Ó, é isso. 3 dividido por 1/3. Pessoal, 3 dividido por 1/3, dividir por fração é multiplicar pelo inverso. Tá? Então vai ficar assim, ó. 3 vezes... Eu falei que não ia fazer, mas estou fazendo, né? Acho que vai caber aqui, quer ver? Ó, vezes 1/3. Ou, desculpa, vezes 3, ó. Dividir por fração é multiplicar pelo inverso. Tá? Então, dividir por 1/3 é multiplicar por 3. Tá? O que mais? 10 a oitava. E o 10 elevado a 20 passa para cima com 10 elevado a menos 20. Tá lá, professor Futiel, eu sou obrigado a saber isso aí? Precisa saber. Tá? Já é, sei lá, acho que é a terceira ou quarta questão que a gente faz isso aqui, não é isso? Dividir por 10 elevado a 20, o 10 elevado a 20 passa para cima com 10 elevado a menos 20. Tá? E vou fazer no cantinho agora, ó. 3 vezes 3 dá 9, né? 3 vezes 3 dá 9. Tá? Não vou nem pôr a vírgula para poder caber bonitinho, ó. E daí somos expoentes, ó. Somos expoentes aqui, né? Tá? Então, ó, 10, olha, ó. Somos expoentes. 8 menos 20, é isso? 8 menos 20 dá menos 12, né? Menos 12. Tá, eu vou puxar um pouquinho mais para cá, acho que até cabe a vírgulazinha, né? Para ficar bonitinho. Tá, os algarismos significativos, vamos colocar aqui, ó. Cabe sim, né? Ó. 9 vezes 10 elevado a menos 12, o que nos remete à alternativa D de dado. Professor Futiela, essa aí já deu um pouquinho mais de trabalho. Sim, por isso que eu já deixei para o final aqui, né? Tá? Mas eu vou falar, esse tipo de questãozinha você tem que saber. Velocidade lambda F, os caras adoram no vestibular. A chance de cair é altíssima. Tá? Às vezes cai na primeira fase, fala, mas já caiu na primeira fase, e cai de novo na segunda fase. Tá? E essa formulinha igual HF, tem que saber, é o top do vestibular. Certo? Vamos lá então? Vamos para a 10ª questão. Tá lá. A tecnologia da telefonia celular 4G passou a ser utilizada no Brasil em 2013, como parte da iniciativa da melhoria geral do serviço no Brasil, em preparação para a Copa do Mundo em 2014. Até agora não falou nada importante para a gente. Mas algumas operadoras inauguraram o serviço com ondas eletromagnéticas de frequência. Opa! Olha lá aqui, ó. Frequência. Vamos colocar aqui no item A mesmo, que vai precisar do item A. Ó. Frequência 40 megahertz. Tá, e eu falei lá no comecinho da aula, até na teoria eu falei isso aí. Mega é a mesma coisa que milhões. Milhões, tá? 10 a sexta. Professor Tiago, eu sou obrigado a saber isso aí? Para fazer essa questão tinha que saber. E é bom saber, hein? Tá? Mega, o prefixo mega é a mesma coisa que milhões. Tá? 40 vezes 10 a sexta. Ô, pessoal, sabendo que a velocidade da... Tá aqui, ó. Velocidade 3 vezes 10 a oitava. Então não vou nem anotar aqui, né? Deixar ali mesmo. Então, pessoal, ele quer saber quanto é que vale o comprimento de onda. Tá? Quanto é que vale o comprimento de onda? Lambda. Tá? Quanto é que vale um lambda? E só eu vou puxar a frequência para cá, ó, que eu vou fazer uma mudança aqui que eu acho mais interessante para a gente aqui. Quer ver? Ó? Tá? Ó, ó o que eu vou fazer. Tá? Eu já vou anotar aqui em cima a frequência. Tá? Deixa assim, ó, 40
vezes 10 à sexta reais. Tá? Deixa assim por enquanto. Tá? E eu vou colocar aqui no item A famosa formulinha, que é a equação fundamental da ondulatória, a velocidade lambda f, onde o lambda é a velocidade pela frequência. Tá? Então, olha que bacaninha que eu vou fazer aqui. Quer ver? Ó? Tá? Eu vou mudar a frequência assim, ó, 40 vezes 10 à sexta, certo? Ou também conhecido como 4 vezes 10 à sétima. Tá, porque eu vou pegar um zerinho do 40 e vou acrescentar no 10 à sexta. Tá, então fica 4 vezes 10 à sétima. Ou ainda, olha o que eu vou fazer, que lá no item A vai facilitar a nossa continha. Assim, ó, 0,4 vezes 10 à oitava. Tá? Que isso aqui vai facilitar no item A. Tá? Então, 40 vezes 10 à sexta, tá? Um zerinho do 40 foi lá para o 10 à sétima, então ficou 4 vezes 10. Ainda acrescentei mais um lá, ficou 10 à oitava, ficou 0,4. Professor Xia, por que você está fazendo isso aí? Porque olha o que vai ficar de fácil no item A, né? Vai ficar assim, quer ver? Ó, lambda é a velocidade, mas é só matemática, né, turma? Tá, você que está assistindo aí é só matemática, uma dica da matemática, tá? Para facilitar a continha, mas faça a continha do jeito que você achar mais bacana aí, tá certo? Mas fica assim, quer ver? Ó, a velocidade é 3 vezes 10 à oitava, ó. 3 vezes 10 à oitava, dividido pela frequência que eu mudei para 0,4, né? Olha lá. 0,4 vezes 10 à oitava. Ó, olha que fácil. Porque o 10 à oitava com 10 à oitava vai embora. Então tá aqui, ó. Vamos pôr de vermelhinho, ó. Tá, 10 à oitava, ó. 10 à oitava com 10 à oitava vai embora. E daí vai ficar aqui bonitinho, ó, 3 por 0,4. Você sabe fazer uma continha? Aliás, deixa eu até colocar bonitinho do jeito que deu, que é 3,0, né? Ó. Tá? Daí fica mais fácil de você ver a continha. Quer ver? Ó, 10 oitavos com 10 oitavos já foi embora. Como é que você faz a continha? 3 por 0,4. Primeiro você iguala, ó, você que tem dificuldade em matemática, presta atenção. Primeira coisa que você vai fazer é igualar as casas depois da vírgula, mas já está igualada. Ó, 3,0, 0,4, tem uma casa depois da vírgula. Uma casa depois da vírgula, então tira a vírgula. Então é só tirar a vírgula. Então fica assim, ó. Lambda é 30 por 4. Tá, tira a vírgula. 30 por 4, isso aí vai dar 15, dá 7,5, né? Então tá lá, o lambda vale 7,5, tá certo? 7,5, não é isso? 7,5 metros. Isso, 7,5 metros. Professor Tiago, como é que você sabe que é metro? Eu sei que é metro porque está no sistema internacional. Tá? Então a velocidade está em metros por segundo, não é isso? Tá bonitinho. Então o lambda, que é comprimento, vai ser em metro. E para encerrar a questão, tá lá, energia associada a um fóton, radiação, um quanto, né, de energia, que é dado pela equação de Planck, ó lá, E igual a HF. Aqui não é difícil, né? Eu fiz essa aulinha aí para ajudar vocês, inclusive para você perder, é isso. Ai, que mistério, não é complicado. Tá, geral o cara fornece a formulinha, tá? A formulinha é fornecida, é igual a HF, né? Então, ó lá, o H ele deu. Tá lá, o H ele deu, ó, tá lá, constante de Planck, vale 6,5. O professor Tiara, você não falou que era 6,6, então. Mas ele, nessa questão ele mandou usar 6,5. Tá, então se ele está mandando usar 6,5, vamos fazer com 6,5. Tá certo? Vezes 10 elevado a menos 34. E a frequência, daí tanto faz a frequência, viu, turma? Ah, você que está assistindo aí, ó, a frequência tanto faz. Aí se eu vou usar 40 vezes 10 a sexta, 4 vezes 10 a sétima, 0,4, tá? Eu vou fazer já bonitinho para poder já sair notação científica, que é fazer com 0,4. Tá lá. Do mesmo jeito, o mesmo valor que eu usei da frequência para o item A é o que eu vou fazer para o item B também, 0,4 vezes 10 oitava. Você vai ver que daí já sai bonitinho em notação científica. Tá? Mas vou falar de novo, é só matemática, faça do jeito que você quiser. Tá? Eu dou as dicas aí de como pode fazer a continha mais inteligentemente. Né? Ó, isso aqui, ó, 6,5. Deixa eu fazer aqui. Se fosse 4, daria 3,26, né? Como é 0,4, dá 2,6. Tá, então isso aqui fica bonitinho assim, ó, 2,6. Tá, 6,5 vezes 0,4 dá 2,6. A potência de 10, vamos colocar de verdinho aqui, ó. Tá lá, 10 elevado a menos 34 vezes 10 oitava. Você mantém a base e soma os expoentes. Tá? Então fica menos 34 mais 8. Então, se fosse 10, tirar 10, ficaria menos 24. Como só tirou 8, vai ficar menos 26, é isso? Então, 10 elevado a menos 26, é certo?
Energia dada em joules, né? Tá, energia dada em joules. Um minutinho só, deixa eu voltar aqui na minha... Tá aqui, ó. Energia... Tá? 2,6 vezes 10 elevado a menos 26 joules. Tá certo? Bonitinho. Lembrando, né, que questão dissertativa, no final você precisa pôr as respostas bonitinho lá, né? Ó. Então, ó lá, resposta. Se for uma questão dissertativa, você põe lá. Item B, 7,5, não precisa nem escrever lambda, põe só assim, ó, 7,5 metro. E letra B, 2,6 vezes 10 elevado a menos 26 joules, tá certo? Maravilha. Pessoal, com isso a gente encerra esta aula, tá? A gente encerra essa aulinha de ondas, mais especificamente ondas eletromagnéticas, essa parte de quantificação da formulinha E igual a HF, que eu vou falar de novo, é o top 10 vestibulares. A chance de cair é altíssima, às vezes cai na primeira fase, não é isso? Cai de novo na segunda fase, às vezes cai duas vezes na primeira fase, aconteceu nesse último ano, não é isso? Em alguns vestibulares é comum isso acontecer, essa matéria tem que saber direitinho. Lembrando que o E igual a HF, eles fornecem a fórmula, mas o velocidade lambda F você tem que saber, tá certo? Então, pessoal, com isso a gente encerra essa sequência também de questõezinhas clássicas, né? Isso que eu chamo de fundamentais, tá certo? Pessoal, lembrando, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, tá? Curta esse vídeo, comente, dê sugestões, tá certo? Acione o sininho também para você receber essas novidades. Estou colocando um monte de vídeo para ajudar vocês aí, né? Principalmente em física, inteligência emocional, estratégia de estudo, novidades dos vestibulares, entrevistas com os alunos, dando aquelas dicas, os alunos que já entraram na faculdade, que foram meus alunos, né, fizeram curso comigo, mentorias, tanto na parte física, na inteligência emocional, estratégia de estudo. Pessoal que conseguiu a vaga, tem que dizer para a gente o que ele fez, qual a estratégia utilizada. Né? Então tem muita coisa bacana e muita coisa a vir aí também, inclusive nessa parte de projeto de vida, entrevista com profissionais de áreas diferentes, para que ajude você também a ter uma perspectiva do que a pessoa faz no dia a dia, isso como é que é a profissão da pessoa no dia a dia, e para que você fale, puxa vida, eu não sabia que no dia a dia era interessante assim, que dá uma clareada também, quanto mais informações você tiver, mais chance de você escolher uma carreira bacana para sua vida e ser feliz, né? Curtir, ser uma aventura, né? Passar anos aí da sua vida curtindo o que você faz, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela paciência, pela atenção. Continue comigo no meu canal aqui, tá? E vou falar, sempre falo isso aí. Confie sempre em você. Ótimas provas sempre. Tudo de bom para vocês em tudo que vocês fizerem, tá certo? Grande abraço. Até a próxima.